Oi, pessoal. Aqui é o Canal 13, quem está falando é o Leandro Barbosa, trazendo para vocês esse canal que é voltado para a torcida do Atlético, feito por torcedores atleticanos. E continue com a gente, espero que vocês gostem do programa e das novidades que vem por aí. Eu estou aqui hoje com nosso amigo André Amaral, atleticano da velha guarda, conheço há muitos anos, um catedrático da história do Atlético, conhecedor profundo da história. E está aqui hoje, agradeço. Obrigado, Amaral, pela participação. Valeu. Está aqui hoje. E também aqui o Ricardo Santos. Esse aqui eu conheço há muito tempo, né? Olá a todos. Muito Mineirão. Muitas tropeirão. Vezes. Muitas vezes. Muitas vezes, coisa boa. Época boa do Mineirão. Muita alegria, muita tristeza também. Muita adrenalina na veia, mas tristeza não teve tanta, não. Graças a Deus o pé é quente. Muito ônibus e loucura, aquela loucura muita toda. bagunça toda e um tempo assim que o arrependimento não tem. Se pudesse fazer de novo, começava e ia fazendo tudo de novo. Isso aí, tudo pelo Galo. Então, gente, a gente está agora para trazer para vocês isso. Um bate-papo de torcedor, para falar as coisas do dia a dia do torcedor atleticano. E por ser o primeiro programa, né, nós pensamos assim, uma coisa mais ampla. Vamos falar um pouquinho do momento atual do Atlético, que depende, né? O momento do Atlético, para o otimista o copo está meio cheio, para o pessimista ele está meio vazio. Então, assim, a gente vai tentar falar a nossa opinião a respeito desse momento do Atlético, que ele tem passado ao longo do ano, as expectativas, e também vamos trocar uma ideia aqui, né, sobre o estádio, falar um pouquinho do estádio do Galo, que é um assunto... Pois é, o assunto do momento agora, né? Justamente. Vamos estar falando sobre a votação aí do dia 18, você é todo mobilizado para isso. Esperamos que tenha essa votação, né? Porque tem gente aí que está tentando atrapalhar o esquema aí, mas vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Vamos lá. Agradecer também, né? Agradecendo aqui o Amaral e o Ricardo e ao Renato, da RM Filmes, que proporcionou essa estrutura para a gente. Ao longo do tempo vocês vão conhecer um pouco da estrutura, mas está aí trazendo para a gente esse equipamento de primeira da RM Filmes. E obrigado, Renato. Valeu demais. Sem vocês da RM Filmes, isso aqui não seria possível, não. Né? Vamos chegar lá. Então, galera, do assunto proposto que eu trouxe para hoje, queria falar do momento atual do Atlético, né? Esse momento que a gente está vivendo, que nós estamos chegando no final do ano e no início do ano a expectativa era muita, tanto com contratações, como com o que o Galo vinha apresentando nos últimos anos, porque o Atlético sempre foi um time grande, isso aí não tem dúvida, né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi um time e sempre gigante. Vai ser, né? Só que ele teve um hiato aí na sua história aí, teve umas décadas aí que a gente andou no lugar que não era nosso, meio de tabela, e a gente acabou um pouco se acomodando com isso. Mas dos últimos 5 anos para cá, nós estamos recuperando essa hegemonia, essa força no futebol brasileiro. E esse ano em particular, a gente estava com muita expectativa, né, gente? O ano começou com contratações e expectativas, e a realidade hoje não condiz com o que nós esperávamos. Sempre teve, né? Sempre teve a questão do nós temos o melhor elenco, já era bom quando teve mais contratações em posições assim que realmente precisava, veio jogadores para acrescentar ao elenco e, na minha opinião, o elenco ainda é muito bom, ainda deve assim crescer, tem mais a dar em campo do que deu até agora, ainda tem assim, rende mais do que pode. Se tem problema interno ou externo, o que está acontecendo, a gente não sabe. A gente vai dar a nossa opinião aqui em relação a isso, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, o elenco é bom, o elenco é forte, só precisa render mais em campo. Pois é, a gente fica assim, né, na dúvida se há alguma coisa, igual o Ricardo falou, interno ou não, a gente não sabe, né? Nós, meros torcedores, não temos acesso a essa informação. Mas hoje você vê o Atlético jogando mais solto, na minha opinião, ele está jogando mais solto. Você vê que há uma alegria maior de jogar, diferente do que estava acontecendo há alguns meses atrás, né? Eu não sei colocar de quem é a culpa disso, é difícil para a gente culpar alguém nesse sentido, mas igual o Ricardo falou, o elenco ele é forte, não tem como a gente questionar a qualidade do elenco, né, Amaral? Ô, Leandro, esse ano de 2017 foi o time do Atlético colocado como o melhor elenco do Brasil, não só para a gente, para os nossos torcedores, como
grande parte da imprensa nacional, inclusive. E vem sendo assim, não só em 2017, 2016 e por aí vai. Mas acontece que teve alguns problemas aí, falhas de planejamento talvez, e alguns jogadores que não renderam o que esperavam. Por exemplo, no início do ano era zagueiro, né? Falava-se muito do zagueiro. O Atlético contratou o Felipe Santana, que seria a solução para a zaga. Sim. Veio com toda a credencial de um grande jogador. Estava na Alemanha. Pois é, chegou aqui e não correspondeu. Aí depois eu esperava contar com o Eraso e... Cara, o cara não jogou esse ano. E também ano passado já vinha com futebol bastante mas decadente. você acha que não falta um ritmo, dar mais ritmo de jogo para eles, não? Eles foram testados 1, 2 vezes, já foram sacados do time. Você acha que não é que... Eu acho que talvez foi um erro. Todo mundo esperava mais esses caras, né, velho? Tanto a diretoria quanto a comissão técnica. O Roger, né? O cara veio do Sul, também pensava isso, cara. O técnico é um ponto à parte, nós vamos conversar bastante sobre isso mesmo. O cara chegou aqui, no Atlético tem um puta do elenco, velho. Ele estudou o Atlético ano passado, quando enfrentou o Atlético com o Grêmio, e chegou aqui e viu que não era tudo isso, né? Então, se determinados jogadores, até mesmo indicados por ele, não rendeu o que ele esperava. Não pode se negar que o Roger é um estudioso, né, de futebol, entende muito de futebol, né? Agora, não sei, a questão da liga, né? O time dá uma liga ou não dá uma liga, dependendo. Diferente, o Micali, você vê o Micali hoje, ele tem muito aquilo de conversar com o jogador. Ele depois dos treinos, ficou 1 hora conversando com o Fred e Robinho, depois mais 1 hora depois conversando só com o Robinho, recentemente agora com o Elias a mesma coisa, chamou o Elias para uma conversa. Você vê que ele tem essa característica. Mas eu acho assim, isso aí funciona quando o jogador também quer, porque o jogador também que aproveita dessa situação e acaba rendendo menos. É verdade, assim... Eu acho que o Roger, ele, apesar de ser da nova safra, ele vir com uma ideia nova, de um agrupamento de time dentro de campo, diferente do que a gente estava acostumado, com palavras mais difíceis. Assim, na entrevista dá tudo muito certo, dentro de campo nem tanto. Mas eu não acho que a culpa seja só dele. Para mim, tem mais coisas aí que a gente não sabe. Mas o mais interessante agora... é pra frente. Infelizmente, nós não vamos mudar o que passou, a gente pode mudar o que vai vir. O Micali conseguiu dar uma cara melhor para o time, igual você mesmo falou. O time hoje ele consegue ser mais presente como time, não como um jogador aqui, outro ali. Eu acho assim, que à medida que for passando o tempo, que esses jogadores for adquirindo mais confiança, que é a palavra que mais se ouve hoje em entrevista é essa, confiança, o time venceu, a confiança veio, vai melhorar. À medida que for passando o tempo, que a confiança for chegando cada vez mais, a tendência é melhorar cada vez mais também. E uma coisa, parar também de ficar procurando culpado, né, cara? A diretoria fez aquilo que a torcida pediu, que todo mundo acreditava que era o melhor e tal, trouxe o Roger, que vários times do Brasil buscavam. Só que muitas coisas não deram certo. Você falava de zagueiro, você falava da falta de volante, apesar de o Rafael Carioca, depois o Adilson estava bem machucado, o Iago chegou a ser titular em vários jogos, e sentiu-se muita falta do Leandro Donizete na época, e a torcida botava fé também na chegada do Roger Bernardo em junho. Ô Amaral, é isso mesmo, sabe? Muito se fala da diretoria, muito se critica a diretoria. Eu não estou aqui para defender diretoria nem nada, mas... qual diretoria em sã consciência não traria o Robinho se o Robinho estivesse disponível no mercado? Qual diretoria não traria um Roger Bernard das condições que ele veio, umas condições interessantes para o clube? Então, assim, a diretoria tentou fazer a parte dela. Na minha opinião, eu acho assim, o Atlético peca já há algum tempo, que isso pode refletir no futebol, é a falta do diretor de futebol. Que, infelizmente, o Maluf... né? Há muitos anos a gente sabe que ele vinha enfrentando os problemas que ele enfrentava, e assim, o Atlético ficou meio à deriva de diretor de futebol. Eu acho que isso acaba refletindo em campo, porque o presidente ele não pode ficar colocando a cara dele toda hora no treinamento, ele não pode ficar toda hora indo lá. Não. Isso é papel do diretor de futebol. Então eu acho que isso também pode ser um fator que complicou um pouco. Pode ser e pode não ser, né, cara? A gente não sabe o que rola lá dentro do vestiário, né, velho? Mas o que transparece pra gente é um ambiente muito bom dentro do vestiário Atlético, desde a época do Roger sempre, né, cara? Sim. Não sei se a gente com mania de procurar culpado, né? Depois caiu no André Figueiredo, subiu para diretor de futebol, a torcida já caiu em cima e tal, agora já tá fora, colocou o Domênico lá. Não sei se é isso, tem coisas que do campo, futebol é complicado, cara. Tem hora que você põe
cria uma expectativa em cima de uma coisa que não dá certo. O Roger sempre falava em estar refazendo o planejamento, né? Eles tinha um planejamento, só que como as coisas não aconteciam, contusão de jogador, pontos fora da... Igual o Ricardo falou, o Roger era bom de palavra, isso aí não tem como negar. A entrevista dele era ótima. A entrevista dele, ele era bom. Não que não fosse bom também como treinador, mas é aquele sinistro que a gente não consegue entender o que acontece no futebol. A questão de diretoria, eu acho que o Calil deixou a torcida do Atlético mal acostumada. Porque tudo que acontecia, ele chegava, ele falava... E como imprensa muito isso, e o dom da palavra dele, ele é muito assim, né, muito incisivo. Eu é que sou, eu é que faço, eu é que ele mando. Assumia, né? Batia a mão no peito, você deu certo, fui eu, deu errado, fui eu também. E eu acho que a torcida do Atlético ficou mal acostumada com isso, que não, na minha opinião, não é a ausência do Nepomuceno na mídia, na imprensa, toda hora dando entrevista, falando, assumindo isso ou aquilo. Eu não acho que seja isso que interfere no resultado de campo. Mas o que a torcida reclama muito é a ausência dele. Eu acompanho rede social, eu estou sempre ouvindo opiniões, e é muito disso. O Nepomuceno, por onde ele anda, cadê ele? Ele não fala nada, e o time perde, ele não aparece. Eu acho que é por causa disso. Foi na época do Calil, que ele fazia muito, deixou a torcida mal acostumada, mas eu acho que não é isso que... Você acha, vocês dois, mas principalmente assim, você não acha que a torcida do Atlético ficou um pouco mais chata com o passar desses últimos anos, nesse sentido? De que eu digo o seguinte, ela está muito imediatista, né? Como o Ricardo disse, o Calil deixou um legado interessante, vitórias e títulos. Aí o Nepomuceno vem com uma outra filosofia. Ele não tem esse ímpeto do Calil, ele não é tão arrojado como o Calil. E a torcida já queria que continuasse do mesmo jeito, numa curva ascendente. E quando se tem uma mudança de mentalidade dentro do time, há necessidade de uma adaptação. Não sei, não tô falando mal da torcida, que quem sou eu. Mas existe um grupo que insiste em querer que as coisas sejam imediatistas, e de repente não é por aí. Isso pode refletir numa arquibancada, não sei. Cara, eu acho que eu concordo com você, sim. Eu acho que a torcida do Atlético... Eu sou um crítico da torcida do Atlético, acostumado com a torcida com a velha guarda do antigo Mineirão. Então sou crítico da geração Nutella, da torcida do Galo. Nós sabemos disso. A cornetada, pelo amor de Deus, né, velho? Tá doido, você é um adepto da corneta? Não, eu confesso que às vezes no calor do jogo a gente fica muito exaltado e começa a procurar achar culpados ali naquele momento e acaba sendo corneta mesmo, né? Eu confesso isso, que eu tenho essa característica. Mas eu também não acho que quem critica está errado. Eu acho que tem que ter base para criticar. Criticar por criticar é o que eu vejo em muitos grupos, em muitos lugares. A pessoa critica porque quer criticar, porque está com raivinha. Não é por aí, tem que ter base. Mas uma coisa, por exemplo, que participando dos grupos de WhatsApp, que eu participo com você e tudo, né? Sempre quando acaba um jogo, e se a crítica é negativa, a gente está com raiva de alguma coisa, a gente acaba desculpando alguém, até o André Amaral, ele gosta muito dos números, ele gosta muito das estatísticas. Então, ele costuma mandar umas estatísticas para a gente no grupo. Aí eu começo a analisar os números e começo a ver que, peraí, não foi tão ruim assim. O Galo realmente teve posse, teve domínio. Às vezes está faltando aquela remate final, uma coisa assim. Mas o Atlético trabalhou bem. É só um detalhe, né, que falta. Só o detalhe que falta, né? Às vezes. Bate, cruza a bola o tempo todo na área e falta o mais importante, que é o gol. Não necessariamente o time jogou mal, não necessariamente precisa mudar tudo, ou todos. Precisa, às vezes, de um detalhe. O que aconteceu contra o Paraná, por exemplo. Nós tivemos um bom controle do jogo, tivemos chances para golear o adversário e sofremos no final. Sofremos tanto que se o Galo toma aquele gol no final e a coisa muda, o Atlético perde nos pênaltis, hoje esse momento bom do Atlético já não estaria existindo mais. Já voltaria. A confiança já acabaria ia por terra. Não existiria. Por uma falha no ataque, né? Não, sim, claro. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui em relação à administração do Daniel, né? Eu acho o Daniel administrativamente um monstro, cara. Ano passado, o Atlético voltou a dar lucro depois de não sei quantos anos, parece 15 anos, se eu não estou enganado. Eu acho que é mais. Tem mais tempo. Conseguiu os maiores patrocínios da história do Atlético. Agora vai construir os estágios do Atlético. Deus quiser que dê certo. Tudo der certo. Mas ele, pra mim, ele peca numa coisa que é escutar a torcida demais e
E acho que é da turma do Leandro aqui, é um corneta de carteirinha, viu? Porque a torcida do Atlético tem que aprender que o Atlético não vai ganhar todo campeonato, não, só. E a todo perda de campeonato, a cada eliminação, é um técnico que vai embora, né? A continuidade é importante de técnico, né? Muito importante. Claro. Verdade. Quem diga que o Cuca, né, por exemplo, o Cuca, quando ele permaneceu no cargo, ele estava balançando, ele estava lá na Berlinda. Permaneceu com ele e o que aconteceu? Libertadores, nossa. Libertadores. E hoje eu sou um adendo aqui, hoje a parte que assisti muitos vídeos da Libertadores, que campeonato foi aquele, meu Deus. Mas é isso, a continuidade do técnico é importantíssima, importantíssima. Só que assim, eu vejo umas coisas que eu acho engraçado. Por exemplo, Micali testa uma nova formação com 2 volantes, estão enaltecendo isso, parece que é uma coisa de agora, não é, gente? O Atlético jogava com 2 volantes até a chegada do Adilson. Aí quando o Adilson chegou, começou a testar com 3 volantes, começou a dar certo e testou. Agora, gente, parece que o Micali está fazendo uma renovação, está mudando a história da invenção da roda, né? Parece que está com um novo... Não está. Ele continua naquela formação que vem desde o Cuca, formação que vem desde 2013 ou até 2012, que é o 4-2-3-1. Essa formação ela vem há muitos anos e nenhum técnico até agora teve a capacidade de treinar algo diferente. Você não vê uma mudança drástica. E o Micali está dando a continuidade que o Galo era no início do ano. 2 volantes, né? E não é que tá errado. Casares centralizado, Valdívia na esquerda, Luan na direita e o Fred ou o Rafael Moura na frente. Um ou outro, porque hoje em dia no futebol não cabe mais 2 camisa 9. Não cabe mais 2 atacantes ali de área. Isso aí é complicado. Na necessidade de marcação que hoje o futebol tem, não dá. Né? E uma coisa também que a gente tem que pensar... Vocês acham? Faltou marcação no Atlético? Faltou jogador efetivamente de marcação? Porque eu não concordo que o Robinho tem que voltar para marcar, o Fred tem que voltar para marcar. Eu acho que o treinador tem que pensar um esquema que deixe essas pessoas de criação trabalhar e não tem que ficar voltando bola. Ele está atacando já preocupado com as costas dele, que é para tomar a bola nas costas. É complicado. Eu vi uma entrevista dele falando que ele achava estranho, que antigamente os laterais marcavam ele. Hoje ele marca o Robinho. Hoje ele marca os laterais. Ele achou como meio que uma inversão. Mas eu ouvi mais de um adversário do Atlético falar que o meio de campo do Atlético era frouxo. Frouxo no sentido assim de deixava jogar. A gente tem a liberdade para jogar no meio campo contra o Atlético. Eu vi mais de um adversário fazer isso. Se houve essa observação dos adversários, eu acredito que existia sim. Eu acredito que o time do Atlético deixava muito o toque de bola ali no meio campo, sobrecarregava a defesa. Aí eu não sei se era pelo Rafael Carioca, que foi dito muitos e muitos jogos, como assim, né, o pivô, porque o Rafael Carioca não corre, o Rafael Carioca não dá um carrinho, é o jeito dele jogar, eu não sei. Mas... A gente sabe que não é. Ele é raçudo, porém quando ele quer. Quando ele queria. Quando ele queria. Quando ele queria. O toque de bola de lado dele não me agradava muito, que era muito toque para o lado, toque para trás. Mas eu acredito que existia sim ali uma liberdade muito excessiva para os adversários na hora de toque de bola no meio campo. Depois com a mudança, principalmente... Com 3 volantes? Mesmo com 3 volantes, porque dos 3 volantes, um era praticamente o armador. O Elias, que ficava mais na frente. E eram 3 volantes de origem, mas os 3 não jogavam como volante, não estavam protegendo a defesa, que é a primeira função do volante, é proteger a defesa. Mas eu acredito que existia sim, uma liberdade excessiva adversária ali no meio campo. Você acha que condiz esse pensamento, Amaral, de uma marcação que estava mais frouxa? Cara, o que eu vejo como torcedor acompanhando o time do Galo, que hoje não vejo adversário nenhum entrar no Atlético jogando pelo meio. Hoje não, eu falo antes, na época do Roger. Sim. Não, concordo. Sobre a formação com 3 volantes, né, eu vi o Elias não estava rendendo nada, né, cara, na minha opinião. Ele fazia a função que hoje o Luan está fazendo. Só que o Luan é muito mais intenso naquela região. Consegue dar cobertura com o Marcos Rocha. Voltar e atacar. Marcos Rocha é outro com o Luan em campo. Outro mérito gigantesco pro Micali foi voltar com o Luan, né, cara? Voltar com efetivar o Luan realmente como e o Luan, ele corre, e no aquele cai eu já falo, meu Deus, você levanta Luan, não machuca não.
Não para. Isso impedia ele de ser o fator surpresa, que é o principal mérito dele, né? Ele já era um meia, praticamente, quase que um meia. E hoje, ele jogando como volante mesmo, ele ajuda a fechar o meio, junto com o Luan também, que faz essa de volante quando o time perde a bola. E o Elias consegue chegar como sua principal virtude, que é como o homem surpresa, chegar chutando e fazer, realmente. A vantagem do Luan, que além de jogar bem, de se doar em campo, ele contagia os companheiros. Inegável. Ele faz com que o jogador ali, o companheiro dele, corra também, porque ao ver ele correr daquela forma... O cara fica sem graças, não é possível. Ao ver ele correr daquela forma, eu falei, não, também tem que fazer alguma coisa aqui, porque só ele não vai dar certo. O time tinha que ter 10 Luans, cara, no campo, não perdia não. 10 Luans com a perna, com o físico... Inteiro, né? Inteiro, né? Era campeão de tudo. Porque, nossa, o Luan, é uma pena ele ter esse problema, né, de joelho que ele tem, ele é complicado. Mas, assim, é isso. Eu acho que a marcação é importante, o ataque é importante. Eu sinto falta daquela ligação, aquela última bola para o atacante. Durante muito tempo, a gente não estava tendo aquela última bola, aquele último passe que deixa o atacante na cara para fazer. Porque a gente sabe que o Fred tem qualidade para isso, é inegável. Ele está nessa fase agora, mas é inegável que ele tem qualidade para isso. Então, assim, faltando esse cara para dar o último passe, eu acho que isso é muito importante. Eu sou meio doido, eu tinha umas ideias, eu fico analisando. Eu queria até que o Galo treinasse, igual o Micali teve uma semana, hein? Treinar um 3-5-2, cara. Sabe, quem seria o terceiro zagueiro? Botar 3 zagueiros, sabe por quê? Tinha que dar mais liberdade. Já que o Marcos Rocha, você não quer ser lateral, você quer ser ponta, então vai ser ponta, então. Só que você vai voltar para marcar também. Mas você quer subir, então vai subir. Vai ter 3 zagueiros ali, 2 volantão, segurando ali. Mas quem seria os 3 zagueiros? E aí você não precisava Robinho. Uai, a gente tem Bremer, Gabriel, Leonardo Silva, que para mim são 3 zagueiraços. Tem ali o resto, a gente tapa buraco, né? Acho que hoje que são os 3 zagueiros do Galo são isso. O resto é paliativo, né? Enfim. Mas devaneios, né, Amaral? Devaneios. Não, cara, mas assim... De tatiquice. Eu acho que o Galo completou o seu elenco na zaga meio que na cagada, né, velho? Que o Bremer e o Mancini tiveram que entrar na fogueira lá no Sul e tudo. Eu ia tocar nesse assunto quando você falou da contratação do Felipe Santana e do Eraso, né? Esperava do Eraso, Felipe Santana, e a dupla de zaga estava dentro de casa. Estava dentro de casa, às vezes a gente procura longe dentro de casa. O Gabriel, né, que tem tudo para ser outro Gemerson, ou até melhor. E vem aí Bremer, vem Mancini. O Gabriel é um pouco apavorado. Ele é um pouco apavorado. Se ele tiver um pouco mais de calma, ele é um Gemerson. Mas eu ainda vejo o Gemerson. O problema é que ele tem cara de doido, só. Ele tem cara de doido, mas ele joga muito, tá doido. Ele é muito rápido. Então, gente, como eu havia falado, né? O primeiro programa, a gente está aí batendo esse papo, a gente não quer prolongar muito, porque sabe como é que é? Assunto não falta para torcedor do Atlético. Falar do Galo, a gente começa e não para, né? Não para de jeito nenhum. Pouco a gente volta lá no década de 80 tal. Isso, vai voltar mesmo. Não tem mais programas para isso, vão ter mais programas aí para frente para a gente falar muita coisa do passado, do presente e do futuro do Atlético, claro, com certeza. Como eu disse no início, né? Nossa pauta de hoje, nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho do momento do Atlético. E já que é momento do Atlético, não tem nada mais importante em pauta no momento do Atlético que o estágio do Galo. É o que a gente fala, né? Toda unanimidade é burra. Mas, nesse caso, a torcida do Atlético parece que existe uma unanimidade inteligente nesse caso. Porque, pelo que a gente vê, né, no noticiário, pelo que a gente lê nos jornais, cara, é um negócio para o Atlético mudar o patamar dele de vez para gigante do futebol brasileiro. E o que está sendo colocado em pauta, o que o Atlético está abrindo mão para adquirir esse estágio, tá aí, gente, é a hora. Não pode ficar apegado a shopping. Agora eu vou dar a minha opinião, né? Porque tem o pessoal que é contra. A única coisa que eu acho que realmente tem que ficar bem clara, que na minha opinião, Leandro, fiquei ainda assim, é o quanto eles deram de valor para o Diamond. Esses 250 milhões para metade do Diamond. É um shopping bem localizado e tudo. O Atlético contratou as melhores
empresas para fazer esse levantamento. E chegaram a esse valor, beleza. É só isso que eu acho que realmente até a oposição está se apegando muito a isso, que está muito barato. Está muito barato. Mas eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar o que a gente vai ganhar com isso. É o estádio. Não, sem dúvida nenhuma, é um excelente negócio. Eu estava lendo até, foi ontem, né? A gente está gravando aqui dia 6 de setembro. Ontem saiu uma matéria um artigo mesmo do Eduardo de Ávila, né? Grande, tratado carinhosamente com o Fidel pela torcida do Galo. Um abraço pro Fidel. Ele conversou com o presidente da Atenco, né? O charadeiro também, Eduardo, e a Atenco é a administradora de shopping centers. Ele é concorrente da Multiplan. E colocando esses valores, a própria Atenco, o Eduardo falou com ele que está muito bem pago, viu? Está muito bem pago. Isso foi uma concorrência, foi o melhor valor que o Atlético achou. Isso era o único senão que eu tinha quanto à construção desse estádio, da maneira que ela está colocada para a gente. Mas se você está falando isso... eu vi uma entrevista de 2 responsáveis pela construção do estádio do Atlético. Eu vi uma entrevista deles no rádio. Eles disseram sobre o rendimento que o Atlético tem com o shopping. É em média de R$900 mil por mês, em torno de 9 a 10 milhões por ano. O estádio, segundo eles, isso palavras deles, vai render anualmente 36 milhões. Então, o shopping, cedendo 51% do shopping, vai ter 4 milhões e meio, eles vão trocar 4 milhões e meio de rendimento anual por 36 milhões. Eu, para te falar a verdade, até agora eu só ouvi o que o estádio vai trazer de bom. Eu não ouvi nada sobre oposição, não ouvi ninguém falando os contras, eu só ouvi os prós do estádio. Não tem como não construir. Não tem como. 80 milhões o terreno doado pela empresa, pela MRV, né, construtora. O Atlético tem o direito sobre o name rights. Se não vender, ela vai ficar com o name rights. Se não vender as cadeiras cativas, ela vai se comprometer a pagar. A BMG, né, na verdade. Vai comprar as cadeiras, é BMG. BMG. Eu sei que o Ricardo Guimarães comprometeu a comprar 60% das cadeiras cativas. Eu só ouvi os prós, eu não ouvi nada contra. E, segundo esse responsável pela construção, quem está contra a construção do estádio são as mesmas pessoas que estavam contra a construção do shopping. Ou seja, eram contra o shopping, hoje é contra a venda do shopping. E esse shopping foi uma cartada de mestre há anos atrás, né? Hoje a gente está conseguindo falar sobre estádio graças meio shopping. Meio shopping é um estádio para o Atlético. O doutor Jabas Lacerda postou no Twitter, cara, achei muito interessante, que foi questionando justamente o contrário, né? Você trocaria um estádio novinho, 100% quitado, por metade de um shopping, sendo um time de futebol? Não tem nem que pensar. Nunca. É surreal o quanto é vantagem para o Atlético esse shopping. E tudo que é colocado em valores para a gente é baseado no futebol. Existem várias possibilidades do Atlético arrecadar com esse shopping, com esse estádio. Uma coisa que a gente é do interior, né, nós estamos falando do interior, é interessante, tem um chamado match day lá. O jogo do Galo é 4 horas da tarde. Vamos pensar, a gente está aqui vamos colocar 80 quilômetros de Belo Horizonte. O jogo do Galo começa às 4 horas da tarde. No sábado, por exemplo, o pessoal ia para lá, ficava ali no entorno ali do Independência bebendo, ou na época do Mineirão, ali no Mineirinho, aí ficava no entorno. O que o estádio do Galo propõe? O jogo começa às 4 horas da tarde, 9 horas da manhã já vai começar atrações, shows, vai ter um restaurante, a família pode... Claro, e o Galo ganha em cima de tudo, né, cara? Ganha em cima de tudo. Aí vai ter um show, vai ter um restaurante, vai ter a loja do Galo, vai estar ali, o cara vai adquirir uma camisa oficial. A sede vai pra lá. A sede vai pra lá, o museu do Galo vai estar lá. Então, poxa, a gente mora aqui no interior, vai ter um show, a gente vai sair daqui 9 horas da manhã, vai passar o dia todo lá com os amigos, com a família, adquirindo produtos do Galo, tomando a cerveja que vai ser renda para o Atlético. É surreal a quantidade de atrativos que o Atlético vai poder oferecer tendo um shopping. Hoje o Atlético só tem rendimento com ingresso.
Apenas. Apenas. O único rendimento que o Atlético tem hoje com Independência, por exemplo, é com ingresso e nada mais. Aí perde-se estacionamento, bares, restaurante, tudo que é consumido ali dentro. E sem contar que não é só jogo de futebol. Pode ter shows, pode ter outros eventos lá que vai trazer renda para o Atlético de qualquer forma. Não, o projeto é muito bem amarrado em tudo, cara. Desde a localização, que é mérito do Daniel Nepomuceno. Sim, a localização. Ele achou esse terreno, ligou para o Rubens da MRV, foram lá junto. Fez a barganha. Adquiriu, fez toda a politicagem, né? Que tem que ser feito. Que é um mestre nisso também. Ele está trabalhando nisso há mais de 3 anos. Voltando a falar de Nepomuceno, dando crédito a ele, é um cara novo, né, cara? É um cara novo com essa responsabilidade fazendo acontecendo. E o projeto também, cara, quem não sabe, eu sou arquiteto, o projeto é fantástico, o projeto foi muito bem, projeto arquitetônico propriamente do estádio, foi muito bem pensado, resgate do povão no estádio. Isso é interessante. Geral. 70% do estádio, ele está destinado para o povão. Setores populares. Setores sim, populares. sim. Isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Isso cai naquela teoria que eu comecei falando no programa. Resgate, né, cara? É o resgate da torcida do Atlético. Resgate da velha guarda. Raiz mesmo. Vai ter parte no estádio que nem cadeira vai ter. Vai ser tipo arquibancada mesmo, mas com conforto. Vai ter o conforto, a acessibilidade, tudo certinho. Mas assim, é surreal. Com preços populares, que é para o pessoal voltar aí para o estádio e ter aquela coisa que tinha antigamente. Vai ser muito legal. O Atlético só tem a ganhar com isso. Não, com certeza. E agora, a gente está falando isso tudo, eu tinha outro... tudo isso só vai acontecer, é importante ser dito, né? Igual o Amaral falou, hoje é dia 6, né? A gente vai ao ar antes do dia 6. Tudo isso só vai acontecer caso a votação no dia 18 do Conselho do Atlético seja favorável. O sim tem que ganhar. O André tem uns números que ele vai explicar melhor essa questão da votação, como é que funciona, quantos sims que a gente precisa. Tem uma coisa chata, né? Que o conselheiro que não for, o voto dele é não. O Galo são aptos a votar 390 conselheiros, o Galo precisa de 2/3 no dia da votação de sim, né? Que seriam 260. Na última levantamento que está sendo feito pelo Zeca Espora, tem até uma planilha onde que os conselheiros expressam seu voto, o sim estava com vantagem de 274 já, tinha passado 14 votos, mais 41 de indecisos, né? Então, quer dizer, o sim está ganhando de sobra, e acho que se realmente acontecer a votação, porque vai acontecer. E ele fez esse levantamento através de pesquisa lá? Como é que ele fez? Ele nomeou todos, é uma planilha, né? Planilha. Que tem todos os conselheiros e ele foi buscando votos de cada conselheiro, né, através de familiares, gente que conhecia e tudo. Foi feita uma pesquisa em cima e conseguiu fazer esse levantamento aí. Porque, como eu disse, né, o conselheiro, não adianta ele falar assim aqui, ele tem que ir no dia. Essa mobilização que é importante, ele tem que sair da sua casa, do seu escritório, e ir lá votar, porque se ele não for... Esse número é confirmado. Não é que é nulo, é não, né? Então lá os ausentes, estão separados, que não podem ir, porque tem conselheiro que um velhinho que está com Alzheimer e mora no Rio de Janeiro, cara. Ele não vai lá votar. Então não tem jeito, não vai votar. Não vai. Então tem os ausentes que realmente não podem ir, estão contabilizados como não, e esses 274 são confirmados. E tem os conselheiros beneméritos, parece que eles têm um grau maior de importância. Isso tem alguma relevância na votação? Na votação, não. Não? Todo mundo é igual? Todo mundo é igual. Essa está sendo considerada a votação mais importante da história do Atlético. Não, com certeza, com certeza. Se esse estádio aprovado, depois da criação do Atlético Mineiro, em 1908, é a data mais importante. Que me desculpe a Libertadores, que me desculpe os títulos que nós ganhamos, mas, poxa, né, é a construção do nosso estádio, a nossa casa. Né? Eu vou trazer aqui alguns números, né, que uma reportagem, não lembro se foi no Super ou no Super Esportes ou no Uai, acho que foi no Super Esportes. A projeção da receita bruta do Atlético com o estádio seriam de 4,2 milhões por mês, ou sejam 50 milhões por ano. E a receita líquida, né, que é a que conta mesmo, tirando as despesas, 31,2 milhões por ano. Né? Hoje o Galo recebe com os seus 15% da receita bruta do Daimon,
10 milhões, vou colocar arredondar para 10 milhões por ano, né? Eu acho assim, o pessoal fica muito apegado ao Diamond, a gente vê principalmente a oposição que é contra. A chave deles é falar do Diamond, esse apego com o Diamond. Mas vamos lá, o Atlético está entregando 50% pelo valor que ele precisa para construir o estádio. Ótimo, pronto, 50%, e ele tem direito aos outros 50%. O Atlético só seria dono, efetivamente, do Diamond em 2026. 2026, se não me engano, o Atlético seria dono 100% do Diamond. Beleza. O Atlético sabe administrar shopping? O Atlético tem administradores de shopping dentro da instituição? Não tem. O que o Atlético teria que fazer para administrar o shopping? Contratar uma empresa que administra shopping. Isso aí não tem como ser diferente de uma empresa que já tem know-how, já tem experiência de administração de shopping. Para o Atlético contratar uma empresa para administrar o shopping, a empresa ficaria com 20% da receita do shopping. Isso eu estava vendo, 20%. Ou seja, o Atlético não está vendendo 50%, o Atlético está perdendo 30%. Porque em 2026 o Atlético fatalmente teria que contratar uma empresa. Cara, é 30%, porque os outros 20%, E lembrando que a Multiplan é a maior empresa de administração de shopping da América Latina. Então, quer dizer, por essa também a gente tem que levar em consideração. Cara, vou fazer uma conta simples aqui. O Diamond, a receita bruta do Diamond, ano passado, 2016, foi de 46 milhões por ano, receita bruta. Conta de padaria. A do Galo com o estádio é de bruta de 50 milhões por ano. Bruta. Líquida de 30,2 milhões por ano. Não tem porquê. Não tem porquê. Eu não acho é estimativa, né? É importante falar que isso é uma estimativa. Eu acho que até que se empatasse, ganhasse o mesmo tanto, ainda era vantagem ter o estádio. Não dá para entender. Lógico. O estádio, tem que pensar o seguinte, o estádio vai beneficiar o maior patrimônio que o Atlético tem, que é a torcida. Vai beneficiar o maior patrimônio que é a torcida. Então, quer dizer, isso... E outra, né? Eu trabalho nessa área de marketing já e tudo, a gente trabalha mercado. Quando a gente tem um produto para oferecer, a gente oferece para quem? Para o nosso público-alvo. O público que vai consumir o meu produto. Se eu fabrico coxinha, eu vou vender coxinha, vou pensar em quem? Quem come coxinha. Então, o que eu tenho que saber? Eles vão comprar minha coxinha? Será que minha coxinha vai ficar gostosa? Será que eu vou ter público? O Atlético vai fazer um estádio para quem? Para a torcida. E a torcida 100% quer o estádio. Então, quer dizer, já tem o comprador, já tem quem vai dar dinheiro. Então, vai ser pequeno para a torcida do Atlético, eu acredito. Agora tem um movimento aí que parece que dia 18 o pessoal tá querendo ir lá para a porta da sede, passar o dia lá, né? Mano? Não, tem que ir fazer pressão lá, velho. Quem puder ir, tem que comparecer, sim. Outros pontos a ponderar, né? É o ganho técnico com o estádio próprio, lógico. 100% dos times, depois que construíram arenas próprias, melhoraram o rendimento, tiveram melhoria na performance dentro de casa. Sim, claro. Incrementação do sócio-torcedor. Sim, isso é surreal. Ótimo. Você vai poder ter um sócio-torcedor, mais categoria de sócio-torcedor, para o setor de estádios, um sócio-torcedor a preço mais popular, que vai ser o da geral, zona atrás do gol, até o que vai ficar no camarote, lá em cima. Tem a cadeira cativa. Tem a cadeira cativa, que é outro assunto interessante, cadeira cativa. 25 mil cadeiras cativas. Não, são 5 mil. 25 anos. A 25 mil reais por 15 anos. Por 15 anos, me confundi um pouco. Vou vender meu carro aí, cara, se quiser comprar. Eu troco uma cadeira cativa no Estado do Galo. Né? Eu também troco, só que meu carro vale bem menos que uma cadeira cativa. Acho que o cara não vai querer me dar, não. Mas só para quem está assistindo aí, de repente ainda não está tão familiarizado com a história do choque, do estádio, né? O estádio do Atlético está com um projeto de 41.800 lugares. Então você vê que o Independência hoje oferece 23 mil, 26, mas acaba que é 23 mil, né? O Atlético vai ter na capacidade do shopping de 40. Eu falei tanto de shopping. No estádio dele de 41.800 lugares. Então, quer dizer, sendo esse. Quantos são para só torcedores? Você sabe esse número, não? No estádio, não tem isso definido, não. Não. Pelo menos eu não conheço.
Mas são 5 mil cadeiras cativas. Acaba que é um dinheiro que sai do futebol, sim. Porque Sim. o cara que vai deixar de consumir... Isso, justamente. Ele vai ter seu lugar garantido no estádio. Sim, e aí mas porém é um público garantido também. E depois de 15 anos, o cara vai ter que comprar de novo. De todo jeito, qualquer joguinho você vai ter 5 mil lá, cara. Sim, Porque o cara tem a cadeira cativa, você não vai passar pra frente, vai ter lá. Esse já tá garantido. Já tá garantido, mas é um dinheiro que deixa de entrar pro clube. E se fosse... O cara que é Galo na Veia Black hoje vai deixar de pagar lá o Galo na Veia Black, isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto. Parar de entrar dinheiro. O dinheiro dele vai estar no estádio. É um ponto que talvez quem seja contra também, mas não justifica não, cara. Eu acho que o que tem de prosa aí não... Vai dar certo, cara. Aqui eu tava falando, a torcida tem que ir na porta da sede de Lourdes no dia 18, quem puder, quem for de BH, ou quem tiver disponibilidade de ir. Tá prometendo a galera aí mesmo, a torcida do Atlético, ficar na porta, tocando charangue, fazendo barulho e soltando foguete, porque é um dia que tem que ser... Vai ser um marco na história do Atlético, né? A gente espera que tudo dê certo. Estimativa de crescimento, né, do estádio de 116% da renda líquida de bilheteria, só com bilheteria, e 36% no público médio do Atlético jogando hoje no Independência. Né? Isso é bacana. Essa é a estimativa que o pessoal está fazendo lá, que estudou também. Então, é torcer, gente. É torcer como nunca, torcer para o Sim ganhar, para o Atlético começar logo essa obra que está estimado terminar em 2020, né? 2020? Isso. 2020. É rápido, tá aí. E vai ser dia 25 de março de 2020, show do Molejão lá, galera. Beleza? Isso aí, colé. Bete Carvalho. Não pode faltar de jeito nenhum. E lembrando só para vamos arrematar essa história do estádio, é um estádio que está avaliado em 420 milhões? 410? 410 milhões. Olha, e é um estádio modelo. E interessante falar que ele está fugindo desse estádio padrão FIFA, que foi empurrado para a gente, goela abaixo, e época de Copa do padrão, o tal do padrão FIFA. Ele é um estádio do Galo com toda a comodidade, segurança e conforto, mas não vai estar fugindo desse padrãozinho FIFA aí, todo mundo sentadinho. Não, vai ter, lá é para a torcida do Galo, com o espírito da torcida do Galo, que sempre foi inflamada. Vai ter espaço para a gente poder comemorar muito o título ali dentro ainda. Vai ser o caldeirão mesmo, né? De verdade. Temido. Gente, então, antes de terminar, queria agradecer quem está aí até agora assistindo, né? Agradecer muito ao André Amaral novamente. Tamo junto. Agradecer muito ao Ricardo Santos. Estamos aí. Como eu disse no início também, agradecer muito ao Renato, RM Filmes, está aqui com a gente, como eu disse, propiciando essa estrutura para a gente gravar, de áudio, de imagem. Daqui a pouco tem novidades por aí, vai vir surpresa, vocês vão ver. RM Filmes está aqui fazendo para a gente essa estrutura toda. E quem precisar, né, empresário aí, precisando de foto aérea, imagens aéreas, filmagens aéreas, tem um drone bacana, um drone legal, que já até fez umas imagens numa empresa que eu trabalho ali. Ficou muito show. Hoje em dia, o drone é o que está de mais moderno, né? A imagem de drone é o que há. RM Filmes tem um drone moderno para fazer a imagem da sua empresa. E agradecer mesmo quem está aqui. Antes de passar para o Amaral e para o Ricardo final, queria falar que dia 16 agora de setembro, o Canal 13 vai estar em Curvelo, na festa da Confraria Atleticana, na ABB. Vai ser uma festa bacana, presença confirmada do Galo Doido. Na festa, eu vou deixar o Amaral falar um pouco mais sobre essa festa. Nós vamos estar lá fazendo a cobertura e trazendo para vocês aí o que de melhor aconteceu no dia. E convidando também o pessoal de Curvelo que estiver assistindo, região aqui de Pará de Minas, enfim. Vamos lá que vai ser uma festa bacana, festa de atleticano, né, Amaral? A festa lá vai ser show de bola, muito bem organizado pelo Cássio Gonçalves, que é o presidente da confraria hoje. Mandar um abraço para o Cássio. Festa na BB, presença do Rei, lançando o livro, mais uma vez, Punho Cerrado, com o autor, né, o filho do Rei, o Felipe. Vai ser show de bola a festa. Nós vai ter um campeonatinho de futebol lá, a gente está juntando a galera aqui de Pará do Galo Rock para jogar um mini torneio com o pessoal da ABB e da Polícia Militar de Curvelo. E quem puder ir vai ser muito bacana, cara. O ingresso são 2 kg de alimento não perecíveis e o consumo, cada um, para quem consumir lá, claro, né, golo, cerveja e tal.
Mas vai ser uma festa muito bacana. Isso aí, aproveitar o gancho aqui que falou do Galo Rock, mandar um abraço aí para a torcida Galo Rock, de Pará de Minas, a torcida do Galo, a do Galo Rock aí, vamos mandar um abraço para o Milton, né? Administra lá o presidente lá da Galo Rock, e para o Hudson do Galux também, que é uma outra torcida bem atuante na cidade, que está sempre indo no estádio e fazendo acontecer. Se tem uma coisa que é legal, a torcida organizada, é isso. Eles não medem esforço. Eles vão, eles fazem tudo para estar no estádio apoiando o Galo, que é o mais importante. Ricardo, agradecer demais. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de falar do Atlético, que é um assunto assim, muito agradável. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã, mas não é o caso. Então agradeço a todos aí por ter assistido, espero que continue assistindo a gente e vem novidades por aí, o acompanhamento sobre os jogos, né, que vai acontecer, e a gente pretende levar para vocês tudo sobre o Atlético, assim, na nossa visão, ótica de torcedor, né? Visão. Isso. Espero que tenhamos agradado no primeiro programa, que é o mais importante. E não esquece não, gente, ó, vamos inscrever no canal, vamos dar um like aí, inscreva-se, clica aí no sininho aí para avisar quando tiver vídeo novo, novidade, para vocês serem avisados, que vem coisa interessante por aí. Inscreve. E como eu disse, como é o canal do torcedor, a princípio... Tá bom, sou. Bora tomar uma cerveja? Não, vamos. É só o seguinte. Falou, galera. Manda e-mail, se quiser mandar pergunta, qualquer coisa. canal13@gmail.com. Qualquer críticas e perguntas, manda lá. Falou, gente? Ok. Agradecemos demais. Dá uma curtida e até a próxima.